Oi, gente, eu sou Simária Soares, professora de Biologia, e vamos trabalhar juntos aqui os conteúdos relativos à Unimontes. Eu sou professora de Ciências e Biologia formada pela Unimontes, também especialista em saneamento e meio ambiente pela Unimontes, especialista em gestão pedagógica do SUS pela UFMG, também especialista em planejamento, gestão e educação à distância pela UFSC e UFPR. Como profissional, eu já atuei na coordenação de cursos como técnico em meio ambiente e técnico em vigilância em saúde pela Unimontes. Já atuei também como professora e na gestão de cursos da UFO, na Universidade Federal de Uberaba, e na UF, Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, além de trabalhar na coordenação de cursos aqui na Unimontes, aqui em Montes Claros. Já fui conselheira do CRH, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e na Unimontes eu fui conselheira do CONSUL, que é o órgão máximo da Unimontes para decisões aí, o Conselho Universitário. Recentemente, na pandemia, eu me aventurei a fazer vestibular pelo Enem e passei em terceiro lugar em Medicina Veterinária pela UFVJM, em Unai. Fiz 6 meses do curso, tive que abandonar porque estava aquela transição da pandemia, etc. Mas foi uma época para testar os meus conhecimentos. Eu fiz 980 pontos na redação do Enem. Então aqui, ó, vamos ver aqui as nossas redes sociais. Você pode me seguir aí nas redes sociais, pelo Instagram, @Simária, assim mesmo, repete 2 S e 2 As. Tem várias dicas lá, algumas dicas de biologia que você pode utilizar nas suas aulas. Quem quer saber um pouquinho da minha vida, Simária Soares é o meu Facebook. E se você quiser alguma correção de questão, algo assim, pode também me chamar pelo meu e-mail, simaria.soares@hotmail.com. Gente, eu já ajudei vários alunos. Gente, eu estou treinando aqui nesse negócio, calma aí. Já ajudei vários alunos a passar nos vestibulares e quero ajudar também a você a passar nessa etapa da sua vida e vencer. Vem estudar biologia, então, aqui com Simária Soares no Definitivo Pré-Vestibulares. Vamos começar, então? Olha só, questões de vestibulares. A gente vai começar na questão um pouquinho fora da biologia, que é a metodologia científica. A metodologia científica, ela cai em todos os vestibulares, né, da Unimontes. Então é importante a gente começar por isso, até pela expertise, depois de a gente trabalhar os outros conteúdos, a gente acompanhar essa forma, né, da Unimontes trabalhar essas questões. Então vamos lá, o que é a metodologia científica, né? Para você, o que é mais importante? A pergunta ou a resposta? Então, muitas vezes a gente acredita que a resposta seja um grande achado, né? Eu vou procurar, eu preciso de uma resposta. Mas, na verdade, o que move a ciência, o que move o método científico é a pergunta. Nessa aula, então, você vai diferenciar os tipos de conhecimento, quais são os conhecimentos, inclusive o conhecimento científico, e também entender sobre os tipos de pesquisa, para você saber no artigo científico, no escrita, vai te ajudar até na construção da sua redação aí do Enem, caso você vá fazer. A metodologia científica, então, esse método científico, surgiu como uma tentativa de organizar o pensamento para se chegar ao meio mais adequado de se conhecer e controlar a natureza. Então, no passado, tinham diversas formas de explicar a natureza e muitas vezes se dava esses fatos a fatores místicos, certo? A metodologia científica, então, veio para esclarecer esses fatos. Nós somos os únicos seres capazes de criar e transformar o conhecimento. Daí o nome da nossa espécie, Homo sapiens, que vem de sabedoria, né? Esse epíteto específico aí, sapiens, dá característica ao gênero de inteligência, de sabedoria. Aí, né, um quadro aí do pensador, né, que está lá no Panteão, em Paris, mostrando, né, que o pensamento, ilustrando que o pensamento é uma dádiva pertencente à humanidade. Aí nós temos outros conhecimentos, o conhecimento empírico, por exemplo.
ele é obtido ao acaso. Vamos fazer inúmeras tentativas para se descobrir. Então, às vezes eu tenho uma experiência e eu vou buscando formas de resolver aquilo ali sem haver um planejamento, sem haver um método para que se resolva, sem registro, e por acaso eu descubro, opa, né? Eureka, descobri esse experimento aí. Então, por exemplo, o jeitinho de se girar a chave e abrir a porta emperrada. Aquela chave que você dá uma puxadinha ali para abrir, você descobriu isso um dia após essa descoberta, você passa isso para os demais e acaba sendo de forma mais lúdica, ilustrando aí o conhecimento empírico. Outra forma de conhecimento é o conhecimento filosófico. É importante a gente fazer essas diferenciações para a gente entender claramente que o conhecimento científico ele é baseado em dados, em pesquisas, em fatos e não apenas uma ilusão. Então, resulta do raciocínio e da reflexão humana, ultrapassa os limites formais da ciência. Então, eu vou refletir sobre algo que acontece. O homem é a ponte entre o animal e o além-homem. Nietzsche, nessa frase, ele ultrapassa o pensamento humano, né? O pensamento animal, e explica sobre como o homem reflete, como ele reconhece o seu pensamento. Então, ele filosofa sobre a vida, sobre os fatos, né? Vai além ali daquilo que é apenas visível. Olha o Nietzsche aí. Outro tipo de conhecimento é o conhecimento teológico, né? Quando a gente fala de conhecimento teológico, a impressão que se dá é que a gente está falando do conhecimento apenas de Deus, né? Teológico, Theos é Deus, né? Logia vem de estudo, então estudo de Deus. Mas não é só apenas o conhecimento teológico, não. Então, nós temos aqui, por exemplo, a revelação pela fé divina, ou crença religiosa. Mas não só aquilo que é apresentado dentro das igrejas. É tudo aquilo que você acredita, que é alheio a fatos científicos. Acreditar em duendes, em milagres, na reencarnação, no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, né? Olha ali, olha o diabo, tá ali aparecendo o fantasminha, né? Tá aí, então, que tem gente que tem medo de dormir no escuro, escuta uns barulhos à noite no quarto, e essa crença em algo que não é confirmado cientificamente se explica através do conhecimento teológico. Então, chegamos aí ao conhecimento científico. O conhecimento científico ele é racional, sistemático, exato e verificável da realidade. Então, tudo aquilo que pode ser repetido, que pode ser testado e que pode ser passível de comprovação, a gente tem aí dentro do conhecimento científico. A descoberta de uma vacina. A vacina da Covid, por exemplo, ela é verificável da realidade. Muitas pessoas questionam, né? Surgiu em pouco tempo. Como que surgiu uma vacina em tão rápido tempo? Mas isso é uma falta de crença na ciência. Então, falar de uma vacina exige um respaldo daqueles conhecedores, das pessoas que estudam. Toda a equipe mundial estava voltada para a confecção da vacina da Covid. Então, todos os cientistas do mundo estavam voltados. E eles não partiram do zero, eles partiram de conhecimentos prévios a respeito da vacina. A vacina já existia, né? Há quanto tempo aí, né? Já existia a vacina e quantos tipos de vacina se tem. Então, os anti-vax, eles carregam essa linha aí contra esse pensamento científico de duvidar dos efeitos que a vacina causa no ser humano. Então, aqui, essa descoberta da vacina tem estudos baseados na teoria, em experimentos, dados registrados, que podem ser comprovados, repetidos. Olha aí a fitinha de DNA. E aí nós temos então os tipos de pesquisa. Dentro do conhecimento científico, a gente tem os tipos de pesquisa que podem ser feitos. É importante, né, que a gente pense quando um professor pede, faça uma pesquisa sobre determinado assunto.
Então você vai ter que buscar. Onde você vai pesquisar? Você pode pesquisar nos livros, você pode pesquisar por meio de informações de pessoas, você pode pesquisar em documentos, né? Você pode pesquisar em vídeos, aspectos mais históricos, bibliográficos, referências na internet, sites. Então tem várias formas de você encontrar aquilo que você busca. Então é a busca da solução a um problema que alguém queira saber a resposta. A pesquisa é, portanto, o caminho para se chegar à ciência e a esse conhecimento. Nós temos vários tipos de pesquisa. Pesquisa experimental envolve algum tipo de experimento. Então, eu quero fazer a experiência de descobrir a acidez de determinado alimento. Então, eu preciso usar uma base. A professora de química vai ajudar aí depois para explicar aí como se difere ácidos de bases. Eu vou precisar de testar o pH. Então, eu faço um experimento. Eu anoto o que foi usado, qual foi o reagente que eu usei. E qualquer outra pessoa que ler aquele meu relatório e repetir o meu experimento, ele vai ter o mesmo resultado que eu fiz, certo? Porque ele foi comprovado por meio daquele experimento. Pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado. O ácido, a gente sabe que ele é corrosivo, né? Um ácido mais forte, ele é corrosivo, o pH dele ali aproxima do zero, tende a zero, os ácidos mais fortes, e aí vai corroer aquela placa ali de metal, causando uma reação, certo? A pesquisa exploratória já busca constatar algo num organismo ou fenômeno. Eu vou explorar a natureza. Eu quero saber se os peixes têm pulmão ou não. Será que todos os peixes têm respiração branquial? Então eu vou abrir o peixe para verificar se o interior dele tem realmente um pulmão. E eu vou encontrar peixes pulmonados, né? A gente sabe disso. Então, por exemplo, aqui, olha aí, saber como os peixes respiram. Eles têm respiração pulmonar, têm respiração branquial, como é que eles se comportam, eles sobem a superfície para encher de ar, mas eu preciso ir ao ambiente, eu preciso explorar o ambiente. Isso é uma pesquisa exploratória. Outro tipo de pesquisa é a pesquisa social. Na época de política a gente vê muito isso, né? Busca de respostas a um grupo social. Passa lá na televisão as fontes de pesquisa, Datafolha, dentre outras fontes de pesquisa, que vão às ruas procurar pessoas de forma aleatória, tem que ter um número X, tem que ter uma amostra considerável para se ter um resultado factível, né? Passível de comprovação. Quais os hábitos alimentares de uma comunidade específica? Então, eu quero saber da comunidade de Salvador, na Bahia, qual o tipo de carne que eles preferem. E vou comparar com São Paulo, né, a cidade de São Paulo. Será que os hábitos são os mesmos? Então, eu vou sair à rua, perguntar às pessoas quantas vezes eles comem por semana esse tipo de alimento e fazer uma comparação. Assim, eu tenho, né, o parâmetro para que haja essa pesquisa. Outro tipo de pesquisa é a pesquisa histórica. Pesquisa histórica estuda o passado. Para estudar o passado, eu preciso ter registros desse passado. Ou podem ser registros vivos, eu posso pesquisar pessoas que tenham mais de 80 anos, pessoas que conviveram a época da guerra, por exemplo, e eu também posso buscar em documentos. Então, saber de que forma se deu a proclamação da República Brasileira. Então, a essa época, nós não temos mais pessoas vivas, então eu preciso buscar os registros documentais para se conhecer esses dados. A pesquisa teórica analisa uma determinada teoria. É a maioria das pesquisas que a gente faz na escola. O professor pesquisa sobre vírus, aí você vai fazer uma pesquisa. Os vírus são indivíduos acelulares, de acordo com a biologia celular, porque alguém já falou isso. Quem falou isso? Então, lá na teoria celular, fala-se que os vírus, eles não têm células. Então, eu estou baseada numa teoria pré-existente. Eu posso saber, por exemplo, o que é a neutralidade científica. Isso é importantíssimo na pesquisa, tanto na pesquisa teórica quanto nas outras pesquisas, porque eu não posso opinar sobre a pesquisa. Eu quero que a vacina da Covid seja comprovada que ela causa câncer. Então, eu vou pesquisar só
os artigos que falam sobre isso. Então, eu não estou sendo neutra. Eu preciso olhar os artigos científicos, as teorias que falam a favor e falam contra esse pensamento, para que eu oponha essas duas ideias e aí eu obtenha as conclusões a partir dessas informações. Então, nessa aula, nós vimos que a pergunta é mais importante que a resposta. E que também vimos sobre os tipos de pesquisa. Esses tipos de pesquisa, eles dão uma ideia, né, como pesquisa teológica, os tipos de conhecimento também, conhecimento empírico, filosófico, teológico ou científico, que é o mote da nossa aula. Falamos também que a pesquisa ela pode ser experimental ou exploratória. Experimental, quando a gente vai direto àquela fonte e a gente comprova por meio de testes laboratoriais sobre comprovação daquilo que a gente afirma. Exploratória é quando a gente vai direto ao ambiente, abre um animal, verifica se o osso da baleia do braço é realmente semelhante ao osso de outros mamíferos quanto os humanos. Falamos também sobre outros tipos de pesquisa, como a social, histórica e teórica. Histórica e teórica, deu uma cacofonia aí. A pesquisa social, que pesquisa no grupo de pessoas e devemos considerar uma amostra maior para que essa pesquisa seja válida. Na pesquisa histórica, eu preciso basear em conhecimento das pessoas, daquelas pessoas que já existiram há determinado tempo ou vivenciaram determinada época, ou basear também nas pesquisas documentais. E a pesquisa teórica, que eu baseio nos conhecimentos teóricos, nas teorias pré-existentes. Para falar, então, da pesquisa científica, né, que é a nossa pesquisa principal. Estou apanhando aqui dos botões. Mas, então, eu estou um pouco rouca, gente. Eu passei por um estresse esses dias aí. Meu cachorro latiu a noite inteira e eu fiquei acordada. Aí fiquei um pouco tensa. Mas, enfim. Logo minha voz voltou ao normal. É importante falar sobre a voz, que além de professora, eu não falei isso aqui, eu já fiz programa na rádio, gente, na rádio, eu não acabei de falar. Eu sou locutora, então fazer um trabalho voluntário nas rádios aqui da minha cidade. E agora a gente vai analisar uma questão aqui, falando aqui um pouquinho sobre a metodologia científica, antes de a gente partir para um outro assunto. Vamos lá. Olha aí, uma questão da Unimonte de 2007. A teoria abaixo representa parte de um resumo publicado em Anais do Congresso Científico. Analise-o. Então, clonagem de um fragmento gênico do receptor de IGF-1, Insulina-like Growth Factor 1 receptor, da leishmania. Leishmania, né, causadora da leishmaniose ou calazar, apresentando similaridade à cadeia alfa do receptor humano. Pelo amor de Deus, o que é isso? Eu não vou saber nada dessa questão. O que é isso? Clonagem, envolve genética, envolve doença, envolve protozoário, tá falando de humano também. Nossa, deu uma bugada aqui. Você tem que entender que essa questão, olha aí, Instituto, vê a fonte da pesquisa, Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Então, está falando sobre saúde. Olha lá, Laboratório de Imunofisiopatologia. É muito importante a gente analisar a fonte dos dados que a gente está observando. Então, aí, pelos dados dessa informação, a gente sabe que essa é um relato científico, porque foi publicado, né, pelo Instituto, está aí, provavelmente, resultado de uma revista. Vamos ver, então, quais são as informações. Introdução. Leishmaniose é uma doença infecciosa causada pelo parasita Leishmania. Ponto. Isso é um fato. A leishmaniose é uma doença. Ela é infecciosa, que ela é passada por um vetor, que é o mosquito, certo? O controle e o tratamento dessa não sofrem evoluções significativas ao longo dos anos. Ok, vamos tratar, né? Não sofre evoluções, a doença não avança se você tratar, ou se não tratar, né? Logicamente, pode levar ao óbito aí o animal. Quais objetivos? Clonar o gene do IGFR da leishmania e analisar o produto obtido. Quais são os materiais e métodos? Olha só,
foram desenvolvidos 8 oligonucleotídeos degenerados baseados nas similaridades das sequências de aminoácidos do IGF-R de determinadas espécies animais. Aqui está falando, ó, que foram desenvolvidos oligonucleotídeos lá naquele laboratório de imunofisiopatologia. Então, quer dizer, está descrevendo aqui uma pesquisa experimental, certo? O DNA genômico, obtido por extração fenólica de formas amastigotas de leishmania maior, foi amplificado pela reação em cadeia de polimerase, PCR, utilizando-se 8 primers em diferentes combinações. Resultados. A amplificação do DNA gerou um fragmento de 554 BP a partir de uma das combinações dos primers. Observou-se também a existência de regiões conservadas entre as sequências intercaladas por regiões bastante divergentes. Conclusão, o fragmento gênico obtido, como esperado, apresenta similaridades regionais em suas sequências de nucleotídeos. O que a gente observa aqui? O trabalho tem uma introdução, descreve quais são os objetivos, quais foram os materiais e o método científico, quais os resultados obtidos e qual conclusão chegou. Então, considerando as etapas do método científico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. A metodologia apresentada, quando feita por outro pesquisador, mostrará resultados diferentes? Será que a descrição de materiais e métodos aqui está precisa para que eu repita esse experimento? Letra B. A confiabilidade de um resultado diminui com o aumento do tamanho da amostra? Se eu aumentar a amostra, vai diminuir a confiabilidade ou vai aumentar essa confiabilidade? O levantamento de questões só pode ser feito durante a elaboração das hipóteses? Ainda não falamos, né? Mas as hipóteses são as possíveis soluções, né, a esse problema. O resultado da pesquisa apresentado define se a hipótese foi aceita ou rejeitada? Então, vamos lá. Então, quando nós temos aqui, o que é correto? O resultado da pesquisa define se a hipótese foi aceita ou rejeitada. Porque aqui na conclusão fala, o fragmento gênico obtido, como esperado, apresenta similaridades regionais em suas sequências de nucleotídeos. Porque eu queria saber se há similaridade. Analisar esse produto. Foi analisado, foi obtido. Olha, se ela for refeita por outro pesquisador, mostrará resultados diferentes? Não. Né? Então, todas as outras questões eu vou descartar, porque eu tenho aqui nos resultados e na minha conclusão a confirmação dessa pesquisa. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória sobre metodologia científica. A gente vai aprofundar um pouco mais na próxima aula, falando sobre as etapas do método científico. É isso aí, um grande beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.